Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, gente. Nossa última aula hoje de colorimetria, a nossa colorimetria de A a Z. Vamos dar continuidade a tudo aquilo que a gente já aprendeu na primeira e na segunda aula, beleza? Mas e aí, conta aí, vocês gostaram? Estão gostando? Muitas dúvidas? É um pouquinho complicado, né? Mas é assim mesmo. É claro, gente, que essas aulas, elas presenciais, elas têm melhor aproveitamento devido à quantidade de perguntas que normalmente os alunos fazem, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer perguntas também, é só deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E para quem chegou agora e quer assistir as outras aulas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o link da aula 1 e o link da aula 2. Com uma observação, a aula 1 eu tinha um probleminha com o meu microfone e saiu um pouco chiado, mas dá para entender, tá bom? Mas tá lá, aula 1 e aula 2 eu vou deixar aqui na descrição. Só repassando alguma coisa que a gente já viu nas outras aulas, só para vocês poderem ficar a par. Vamos lá. Nós vimos as cores primárias já, que é a soma das cores, as cores secundárias, a soma das cores. Isso aqui eu já passei tudo na aula, isso foi conteúdo da aula 1, tá bom? Nós vimos também estrela de Oswald, como é que ela se forma, a mistura de cores e a formação de novos pigmentos, neutralização de cores e falando um pouquinho da estrela, tá? Cores quentes e cores frias, escalas de tom, pigmentos e nuances nós já vimos. Hoje nós vamos precisar dessa aula aqui, principalmente para a gente poder entender um pouco melhor sobre a aula de hoje, tá bom? Então aqui eu tenho minha tabela de reflexo e a estrela de Oswald. Essa estrela de Oswald aqui, ó, eu acho que eu vou até copiar e colar no decorrer das minhas aulas, porque eu tenho alguns exercícios e nós vamos precisar bem dela também, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. Nós vimos também a altura de tons, que é as cores propriamente ditas. Aqui eu dei algumas demonstrações, algumas imagens com todas as cores e a nomenclatura das cores, que foi a aula 2, ok? E hoje a gente vai ver o fundo de clareamento. Então, já entrando aqui no fundo de clareamento, vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse fundo de clareamento. O fundo de clareamento é um reflexo que todo cabelo apresenta logo depois dele ser submetido a uma coloração ou descoloração, quando ele entra em contato com a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Toda vez que ele entra em contato com a água oxigenada, ele vai apresentar um fundo de clareamento. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, quando a pessoa fala, meu cabelo puxa para o cobre, meu cabelo puxa para o laranjado, quando eu faço coloração, meu cabelo puxa para o amarelado. Acho que você já deve ter ouvido falar isso, né? Então, esse é um reflexo indesejado que acontece quando você submete ao cabelo a alguma coloração ou descoloração. Então, todo cabelo, quando ele é colorido ou descolorido, ele vai apresentar esse reflexo, tá bom? Lembrando que quando ele apresenta esse reflexo, a gente não pode esquecer que as cores elas se somam ou se neutralizam. Então eu tenho que ter cuidado quando eu vou aplicar uma coloração, porque dependendo da cor que eu for aplicar, ela pode somar ao reflexo que vai apresentar, que é esse fundo de clareamento, e formar uma terceira cor. A maioria dos cabeleireiros hoje em dia trabalha na sorte. Quando fazem uma coloração ou descoloração, aplicam uma coloração em cima e se sair mais ou menos da cor que a cliente que está ótimo, né? Mas não é bem assim. O ideal seria se saísse exato, né? Então vamos lá, a nossa tabela de fundo de clareamento. Então no cabelo preto, que é o número 1, que é o que você está vendo lá em cima, assim que eu aplique com a descoloração nele, a primeira cor que ele vai apresentar é esse vermelho escuríssimo. Ou se eu aplicar alguma cor nele também, ele vai dar esse fundo de clareamento. Não sei se vocês já notaram, mas todo o cabelo preto, quando ele começa a desbotar, ele puxa um pouco pro vermelho. Dá uma olhadinha, tá? Então eu tenho aqui o 2, o 3 e o 4. O 5, que são os meus tons de castanho. Você vê que o 5, ele já tem um fundo de clareamento vermelho alaranjado. O 6, que é o louro escuro, que já é o tons de louro, ele já puxa para o laranja. O 7, que é o louro médio, o amarelo alaranjado. O 8, que é o louro claro, o amarelo. O 9, que é o louro claríssimo, o louro muito claro.
o amarelo claro, e o louro claríssimo, que é o 10, que ele apresenta um amarelo muito claro. Então é assim, toda vez que você for fazer uma coloração que a altura de tom chegar em um desses números aqui, o fundo de clareamento dele vai estar do lado. Essa tabelinha é bem interessante porque dá para você comparar certinho ao tom que o cabelo fica. E dá certo sim, gente. Dá bem certinho. Nos exercícios que eu for passar hoje, que eu vou apresentar para vocês, a gente vai poder entender melhor, tá bom? Eu tenho aqui um 6.4. Eu sei que o meu 6 na minha altura de tom é um louro escuro e o 4 é um cobre. Então tem um louro escuro, cobre. E aqui embaixo eu tenho um 6.1. Eu sei que o 6 é a minha altura de tom, é um louro escuro, e o 1 é o cinza. Então tem um louro claro cinza, um louro cobre, um louro cinza, louro escuro, desculpa, louro escuro cinza, caso não saia. Aqui vocês vão ver que eu tenho aqui do lado, deixa eu ver se eu só apresentar isso daqui, pronto. Aqui eu tenho aqui do lado a minha estrela de Oswald, ok? Então eu sei que o 4, que esse daqui é o louro cobre, e eu sei que o cinza, que é esse daqui, é o 0.1, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho duas alturas de tons iguais, então ela se repete. Porque se eu somar 6 mais 6 vai dar igual a 12, dividido por 2 vai dar igual a 6. Então não altera em nada. Só que aqui é o seguinte, eu sempre posso somar essas duas cores e formar uma cor terciária, ou uma cor secundária ou uma terciária, ou eu posso neutralizar. Se eu for ver aqui na minha estrela de Oswald, o 1 ele neutraliza o cinza. Então o que é que vai acontecer aqui? 6 continua e vou ficar com 0, porque o 1 neutralizou o 4 e o 4 neutralizou o 1. Ou seja, eu não somei as cores. De acordo com a minha estrela de Oswald, essas cores se neutralizam, ok? No fundo de clareamento, ele é exatamente igual. Vamos voltar aqui um pouquinho lá para minha tabela. Toda vez que eu tiver aqui no caso, deixa eu voltar. Toda vez que eu tiver, por exemplo, 6.0 que eu descolori ou colori esse cabelo, ele vai me apresentar um fundo alaranjado, tá? Então o que é que vai acontecer? O que é que a gente fez aqui nesse caso? A cliente queria um cabelo 6.0, ela tinha um 6.4 no cabelo, ou vice-versa, ou 6.1. O que é que eu fiz no caso? Se ela tinha um 6.4, eu apliquei um 6.1, porque eu tenho que eliminar este acobreado aqui. E a única coloração, a única cor que eu sei que neutraliza este acobreado número 4 é o 01. Vocês podem ver que ele está aqui em cima. Aqui nessa estrela, quando eu coloquei ela aqui, eu quis colocar exatamente desse jeito, porque aqui eu estou vendo as cores também. Porque lembra que eu falei para vocês, essas cores ou elas se neutralizam ou elas se somam. E se eu somar essas cores, se for uma cor que some com a outra, eu posso ter uma cor indesejável no meu cabelo, ok? Por exemplo, isso eu apresentei na primeira aula, a primeira aula que eu dei aqui no YouTube, eu apresentei a soma das cores. Aqui eu tenho um cinza e aqui eu tenho um amarelo, um dourado, que é o azul e o amarelo. Se eu for somar essas duas cores aqui, elas não vão se neutralizar. Elas vão se somar e vão dar uma segunda cor, uma terceira cor, que é esse verde. Azul mais amarelo é igual a verde. Já o azul mais o cobre, que é o que está acontecendo aqui neste caso aqui, elas não vão se somar, elas vão se neutralizar. Por isso que essa tabelinha aqui é importante. Cada cor que fica uma na frente da outra, elas se neutralizam, ok? Vamos lá, o próximo aqui. Que cor que vocês conseguem enxergar aqui nesse cabelo? Esse é um cabelo que eu fiz aqui no meu salão, tá? Ele é um cabelo que ele foi descolorido global para poder deixar uma única cor. Quais são as cores que vocês conseguem observar nesse cabelo? Olha lá, aqui eu tenho 5 tons de gema de ovo, ok? As pessoas falam que gema de ovo normalmente são amarelo, mas elas podem ser alaranjadas também, tá? Então assim, aqui fica melhor de você entender o fundo de clareamento. Quais são os tons indesejáveis que eu tenho que tirar? Normalmente as pessoas, quando vão fazer descoloração em casa, elas não usam um tonalizante para poder eliminar este fundo de clareamento, aquele reflexo indesejado, aquele dourado forte demais ou aquele cobre, aquele laranjão forte demais. Então assim, você olha, você percebe que ele tem um tom indesejado, que ele não vai ficar legal quando esse cabelo for seco e escovado. Então eu tenho que aplicar aqui neutralizante que elimine completamente este tom
de amarelo ou de laranja que fica no cabelo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um tom de amarelo, que seria um caso um amarelo mais puxado pro dourado, né? Seria mais ou menos este daqui. Então eu tenho que eliminar este tom aqui, tá bom? Então como é que eu falo, qual é a cor que eu, deixa eu só colocar ela aqui de novo, qual é a cor que eu neutralizaria este amarelo? O que é que você acha? Olha lá, vamos lá de novo com a minha estrela de Oswald. Qual é a cor que eu neutralizo o amarelo? Olha lá, o que eu neutralizo o amarelo, que é o dourado, é o violeta. Então nesse caso aqui o tonalizante teria que ser a altura de tom que a cliente quer. Vamos colocar um 10, mais ou menos. Um 10, que é a altura de tom, que é o louro claríssimo, mais um neutralizante violeta, que é para eliminar completamente o amarelo, tá vendo? Ó, o violeta neutraliza o amarelo, ok? Vamos lá. E aqui, esse cabelo já foi pego de internet, já peguei ele pela internet já. Esse cabelo não foi aqui no salão, graças a Deus. Você nota que aqui a gente já vai estar vendo várias tonalidades no único cabelo. E aí, qual é a correção? O que é que faria-se nesse cabelo para poder tirar completamente essas cores indesejadas? Então, gente, aqui é o seguinte, provavelmente essa pessoa fez esse cabelo em casa, ela descoloriu com água oxigenada de 40 volumes e pó descolorante. Provavelmente ela já tinha uma cor nesse cabelo e estava super colorido com uma cor bem escura e ela quis tirar. O que é que ela fez? Ela detonou, ela agrediu demais a fibra do cabelo dela. Ele está completamente manchado. O interessante para esse cabelo seria um tratamento muito forte, uma sessão de tratamento, um cronograma capilar, alguma coisa que devolvesse a viçosidade do cabelo para ele poder receber de novo uma descoloração e uma correção de cor. O cabelo de uma cliente assim, a única coisa que eu indicaria era tratamento. Mas dá pra gente notar as cores que esse cabelo apresentou, o fundo de clareamento que esse cabelo apresentou. Vocês estão vendo essa tonalidade no cabelo? Tá nítido, né? E essa? Olha lá. Então eu tenho várias cores. Não tem como corrigir esse cabelo porque ele não aguenta mais nada. Mas dá pra gente notar as cores indesejáveis que o cabelo apresentou. Não é isso? Vou falar um pouquinho sobre água oxigenada. Água oxigenada eu tenho de 10, 20, 30 e 40 volumes. Algumas empresas elas fabricam de 130 e etc. Não é aconselhável usar porque é melhor ir pelo básico, pelo mais seguro, tá? 10, 20, 30 e 40 volumes. E com esses 4 volumagens de água oxigenada, você consegue fazer todo o seu trabalho, sem precisar se arriscar muito. Em cabelos com altura de tom muito escura, e no qual a cliente deseja alcançar uma cor mais clara, pode ser necessário um pouco de descoloração, que é água oxigenada mais o pó descolorante. Por ser uma química agressiva e muitas vezes incompatível com outros procedimentos capilares, ela costuma ser a última opção dos cabeleireiros para clarear a base dos cabelos. Entretanto, é possível recuperar possíveis danos aos fios com tratamentos específicos e cremes reconstrutores, especialmente quando a química e o cuidado posterior são realizados com o mesmo profissional. Agora nós vamos ver o que é que isso, em suma, o que é que isso quer dizer. A água oxigenada, conjunto com o pó descolorante, ela é uma das químicas mais agressivas que existe. Então não é todo o cabelo que pode receber. A primeira coisa que você vai ter que fazer previamente vai ser uma análise do cabelo. Se esse cabelo tem química, se tem relaxamento, alisamento, se tem progressiva, que está muito na moda hoje. Eu costumo dizer que um cabelo descolorido ele pode receber até uma progressiva. Mas um cabelo com progressiva é bem arriscado fazer uma descoloração em cima, tá? Então tem que tomar muito cuidado, que a maioria dos cabelos hoje em dia estão lotados de progressivas com formol. E isso, se o descolorante bater em cima, é um risco muito grande, ok? Não é que seja impossível, mas é um risco, tá? Então eu tenho aqui as 4 volumagens de água oxigenada. A água oxigenada de 10 volumes, geralmente, garante pouca fixação da cor da tinta, fazendo com que ela haja com o tonalizante e o banho de brilho. Normalmente essa água oxigenada de 10 volumes ela é usada para fazer banho de brilhos, para fazer tonalização. Você já ouviu falar em emulsão, né? Ela é uma água oxigenada de 10 volumes, então ela não tem poder de clareamento. Ela é muito boa para fazer pré-pigmentação,
E para escurecer cabelos também, tá? Normalmente eu uso água oxigenada de 10 volumes. Não tem poder de abrir cor alguma. Ela apenas pode apresentar o reflexo. Se você aplicar numa coloração, ela vai abrir um pouco do reflexo, que é a altura, que é o fundo de clareamento que a gente falou agora há pouco. Mas para fazer abrir uma cor, para abrir 2 tons, 1 tom e etc., não vai ter esse poder, tá bom? Já a água oxigenada de 20 volumes geralmente mantém o tom da base, mas pode chegar a clarear um tom. Por que pode chegar a clarear um tom? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo disso, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qualquer cabelo que tenha altura de tom de 1 a 4, ela jamais vai abrir de acordo com a volumagem da água oxigenada. Por exemplo, a lógica seria que uma água oxigenada de 20 volumes clareasse 2 tons, correto? Num cabelo colorido, num cabelo com pigmentos da altura de tom de 1 a 4, ou seja, do preto ao castanho médio, ela jamais vai abrir 2 tons. Ela vai abrir apenas um tom. Ela clareia um tom a menos. Por exemplo, um cabelo preto, se eu aplicar uma coloração com água oxigenada de 20 volumes, ela não vai clarear 2 tons. Ela vai clarear o preto para mais ou menos um castanho escuríssimo, ou seja, um tom apenas. Porque qualquer cabelo até a altura de tom número 4 clareia um tom a menos. Vou explicar para vocês daqui a pouco o motivo, tá? Água oxigenada de 30 volumes, geralmente o clareamento é de 2 a 3 tons, sendo ideal para cabelos com fibras fáceis de clarear. Por que de 2 a 3 tons? De novo, de 1 a 4 clareia um tom a menos. Ou seja, cabelo do preto ao castanho médio só vai clarear com 30 volumes, 2 tons, tá? Não adianta você aplicar achando que vai clarear 3 tons, porque não vai. A água oxigenada de 40 volumes geralmente é o clareamento de 4 a 5 tons, sendo ideal para cabelos com fibras difíceis de clarear. Porque agora sim, vamos lá, de novo, de 1 a 4, ela não vai clarear 4 tons, ela vai clarear 3 tons, porque clareia um tom a menos qualquer cabelo de 1 a 4. Já com os cabelos de 5 ao 10, ela vai clarear o tom exato. Por exemplo, de 20 volumes vai clarear 2 tons, de 5 a 10. Então, se o cabelo for do castanho claro ao louro claríssimo, tá? Aí ela vai clarear de 20 volumes 2 tons. De 30 volumes, de 1 a 10, vai clarear os 3 tons. E de 40 volumes, no cabelo de 5 a 10, vai clarear os 4 tons. Por que até 5 tons? Dependendo do tipo de cabelo. Quando o cabelo ele é fino demais, ele tem a fibra mais fácil de clarear, ele pode sim clarear os 5 tons, tá? O que eu acabei de falar, ó, cabelos com a cor natural de 1 a 4 clareia um tom a menos, por terem uma quantidade maior de pigmentos escuros, ok? Então vamos lá, para memorizar, para se obter o melhor resultado de uma coloração é necessária a quantidade exata de oxidante. Essa quantidade é informada na bula de cada coloração de acordo com as especificações de cada marca. O que é que isso quer dizer? Normalmente um tubo de coloração vem 60 gramas. Se lá na bula tiver escrito lá 1 por 1, você vai colocar uma quantidade de massa para a mesma quantidade de líquido, ou seja, 60 gramas de coloração para 60 ml de água oxigenada. Se você colocar mais, normalmente eu já vi pessoas usando e despejando lá o tubo de água oxigenada dentro da coloração, esse cabelo vai ficar transparente, a fixação dele vai ser pouca, tá? Quando você coloca mais. Se você colocar a menos, vai acontecer a mesma coisa, ele vai sair rapidinho, vai desbotar, tá bom? Então é sempre necessário colocar a quantidade exata de água oxigenada. Olha o que eu falei lá dos cabelos com pouco pigmento e muito pigmento. Cabelos com muito pigmentos escuros é o cabelo que ele vai do 1.2, que é o preto escuro azulado, aí vai pro 1, que é o preto, o 2, que é o castanho escuro, escuríssimo, o 3, que é o castanho escuro, o 4, que é o castanho médio. Então esses cabelos eles têm muito pigmentos. A quantidade de pigmentos de melanina desse cabelo é muito grande. Então toda vez que eu aplico com água oxigenada, eu tiro um tom a menos, porque a quantidade de pigmentos é muita. Já os cabelos com pouco pigmentos escuros, que vai do 5 ao 10, ele é mais fácil de ser retirado. Então quando eu aplico água oxigenada em cima, ele vai abrir o tom exato de acordo com a volumagem da minha água oxigenada. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, um castanho claro, um louro escuro, um louro médio, um louro claro, um louro muito claro e o claríssimo, ok? Então esses pigmentos já são mais fáceis de retirar.
Um exemplo clássico aqui, cor desejada da cliente. Deixa eu até colocar aqui já. Vamos dar uma voltadinha aqui e eu vou colocar aqui a minha estrela de Oswald, que é para a gente estudar junto com ela, ok? Vou deixar ela bem aqui assim posicionada, que é para a gente já poder... deixa a gente já colocar aqui também a minha tabela de fundo de clareamento, que é para vocês poderem entender melhor também essa parte. Toda vez que a gente for fazer algum estudo sobre cores, a gente vai precisar dessas duas tabelinhas aqui. Deixa eu posicionar melhor aqui. Pronto. Vamos lá, apresentação do slide atual. Tá aqui, fechou, bem certinho, dá para enxergar. A cor desejada da cliente, que é o CD, é um 7. E a cor natural da cliente é um 5.0, cor natural, CN, tá? O que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Eu já tenho um resultado aqui de imediato. Já vou colocar ele aqui para a gente ver o que é que aconteceu aqui, tá bom? A cor desejada da cliente é um 7.0. Se é um 7.0, eu tenho um amarelo alaranjado, correto? Beleza? E aqui, a cor natural da cliente é um 5.0. Quando eu aplicar o oxigenado nela, ela vai me apresentar um vermelho alaranjado. Então, quais são as cores? Se ela só quer um 7.0. Quais são as cores que eu tenho que eliminar desse cabelo? Primeiro, eu tenho que eliminar o vermelho alaranjado, ok? E o 7 eu tenho que eliminar o amarelo alaranjado. Então, eu tenho que eliminar 3 cores: amarelo, vermelho e o laranja, correto? Que já tem laranja também. Qual é a cor que eu vou aplicar no cabelo dessa cliente? Aqui embaixo vocês estão vendo que eu apliquei o 5.1 mais o 5.3 nesse cabelo. Misturei duas cores e apliquei. Por quê? Lembra que eu falei da soma das cores? Olha só aqui o 1, que é esse daqui, e o 3, que é esse daqui, correto? Então, 1 mais 3 eu não neutralizo, aqui eu somo. Então, se eu misturar o pigmento 1, que é o cinza, que é a cor azul, com o 3, que é o dourado, que é a cor amarelo, eu vou ter um verde. O verde neutraliza o vermelho, correto? Esse verde vai neutralizar completamente o vermelho. Olha, verde neutraliza o vermelho. Tá vendo aqui, ó? Então, como eu não tenho essa cor, eu faço essa cor. Eu misturo o 5.1. Ah, tá. E o 5 mais o 5 vai dar igual a 5, que são duas bases, tá? São duas alturas de tons, elas não alteram. A altura de tons iguais se mantém, ok? Aqui eu só somei o azul mais o amarelo, que vai dar igual a verde, que neutraliza o vermelho. Onde é que esse vermelho tá aqui? Tá aqui, ó. No meu vermelho aqui, ó. Correto? E eu tô aplicando também o azul, não tô? O azul neutraliza o quê? O azul neutraliza o laranja. Neutraliza o laranja? E onde é que esse laranja tá? Ele tá aqui, ó. Azul neutraliza o laranja. Então, quando eu apliquei no cabelo, eu eliminei todas as cores indesejadas desse cabelo, correto? Então, se eu eliminei essas cores indesejadas, o meu resultado foi o 7. A água oxigenada foi de 20 volumes, porque eu clareei 2 tons. Ele está acima do 4, então eu consigo clarear 2 tons. Aqui nesse outro caso, a cor desejada para cliente é um 6.0 e a cor natural dela é um 3.0. Vamos lá de novo. Quais são as cores que eu tenho que eliminar desse cabelo? Olha lá, 6, eu tenho que eliminar o laranja, correto? Tenho que eliminar este laranja do cabelo. E o 3, vermelho de novo. Olha que o vermelho está se apresentando aqui outra vez. Lá em cima, tá vendo? Aqui, ó. Vermelho aqui outra vez. Então eu tenho que eliminar o vermelho e tenho que eliminar o laranja, correto? Então olha cá, 6.31. De novo. 3 mais 1, vamos lá, 3 mais 1 é igual a verde, que neutraliza o vermelho, correto? E o 1 aqui neutraliza o laranja. Então, com água oxigenada de quantos volumes? De 40. Ah, mas não vai clarear 4 tons? Não, porque o 3 ele está abaixo de 4, então ele vai clarear um tom a menos. Então, eu subo a minha água oxigenada, ok? Vamos lá, eu tenho uma cor desejada pela cliente, ela quer um preto, 1.0, mas ela está na altura de tom número 8. Então ela está aqui e ela quer chegar aqui. Só que se eu aplicar o 1.0 direto no cabelo dela, esse cabelo vai desbotar muito rápido. Ele vai desbotar porque eu não estou devolvendo
as cores que ele precisa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar 1.0 mais o 0.3, que é só o pigmento, mais pigmento 0.4, que é o laranja. São as cores que eu tenho que aplicar nesse cabelo junto com o 1.0 para ele poder fixar bem e não ter um desbotamento de cor. Toda vez que você colore um cabelo de preto, com o tempo ele vai desbotando, ele desbota justamente por isso, porque você não aplicou as cores necessárias para o cabelo. Ah, mas você não aplicou vermelho, o preto ele já tem esse vermelho, tá? Então é assim, eu vou aplicar o laranja, o amarelo nesse cabelo, tá vendo? 0.3, 0.4, vamos lá, 0.3 é o dourado, e o 0.4 aqui é o cobre, e o vermelho ele já existe aqui dentro já. Então vou reaplicar essas cores no cabelo junto com o preto, para ele poder fazer uma fixação melhor de cor, ok? Vamos nesse outro exemplo aqui, ó. A cliente tem os cabelos castanhos claro natural. Ela deseja a cor louro claro cinza. Levando em consideração o fundo de clareamento e a coloração em estoque, que cor eu tenho que aplicar? Qual o X? Olha lá o estoque que eu tenho: 8.0, 8.11, 8.1, 8.3, 8.4, 8.33 e 0.1. Então vamos lá. A cor desejada pela cliente é o 8.1. A cor natural dela é o 5.0. Pronto, agora sim, vamos lá. A cliente tem um cabelo castanho claro natural, tá? Castanho claro natural tá aqui. Eu já sei que esse meu castanho claro natural ele tem um fundo de clareamento vermelho alaranjado, correto? Ela deseja o 8.1. O 8.1 que ela deseja é esse daqui. Então eu tenho um 8, que ele tem um fundo amarelo, fundo de clareamento amarelo, mas ela tá querendo um acinzentado nesse cabelo. Quais são as cores que eu tenho que aplicar? Olha lá, 5.0, fundo de clareamento vermelho alaranjado. Então eu tenho que eliminar essas duas cores do cabelo dela. Qual é a cor que eu tenho que aplicar? 8.3 mais o 8.11. Por que eu tenho que fazer isso? Vamos lá, olha lá. Eu tenho um dourado e eu tenho um cinza, ou seja, eu tenho um amarelo e um azul. Azul mais amarelo ou amarelo mais azul, no caso, dá igual a verde. Qual é a cor que eu tenho que eliminar deste cabelo? Vermelho. Então o verde neutraliza o vermelho, correto? Sobra qual? Sobra o 1. Aqui, olha, tá vendo que eu coloquei um tom de cinza a mais nesse cabelo? 8.3 mais 8.11. Então aqui, essas duas bases, essas duas cores fantasia se somam, azul mais amarelo, e vai dar o verde que vai neutralizar o vermelho, que é essa parte aqui, correto? Beleza. E eu sobra 1. Aqui eu já tenho cinza. Esse cinza ele neutraliza o 4. Correto? Então neutralizei o 4. Então o que é que me sobrou? 8.1. Olha lá. 8.3 mais 8.11 é igual a 8.1. A cor natural da cliente é um 5.0, ela quer um 8. Quantos tons eu tenho que subir nesse cabelo? Água oxigenada de 30 volumes, eu tenho que subir 3 tons. Está acima de 4, então eu subo a coloração natural, ok? Eu subo a quantidade de volumagem que a água oxigenada me permite subir, porque eu estou acima de 4.0. Olha só essa daqui. A cliente tem um cabelo castanho médio natural e deseja a cor louro escuro dourado. Ela já quer um dourado. Levando em consideração o fundo de clareamento e a coloração em estoque, que cor devo aplicar e qual água oxigenada? Vamos lá de novo. Eu já sei que ela tem 4.0, cor natural 4.0, que seria um castanho médio. Qual é o fundo de clareamento desse castanho médio? Vermelho claro. Ela quer nesse cabelo um 6.3. Ela quer um dourado nesse cabelo. Tá vendo? Ela quer um louro escuro dourado. Então eu tenho que aplicar o 6.1 mais o 6.33. Vamos lá outra vez. Qual é a cor que eu tenho que neutralizar neste cabelo? Vermelho. Eu tenho um verde que neutraliza o vermelho? Não tenho essa cor verde. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6.1 mais o 6.3, porque o azul mais o amarelo, ou seja, o cinza mais o dourado, cinza e dourado é igual a verde. O verde neutraliza esse vermelho que a cliente vai ter o fundo no cabelo, vai ter esse fundo de clareamento, esse fundo indesejado no cabelo depois que ela colorir. Então o verde vai neutralizar este vermelho e vai me sobrar o 3, que é o que a cliente quer. Ok? Então aqui eu tenho 6.1 mais 6.3,
aplico uma água oxigenada de quantos volumes? De 30 volumes, porque eu tenho que clarear 2 tons. Eu estou no 4, então eu vou clarear um tom a menos. Ok? 4, 5, 6. Ah, não pode ser de 20 volumes, é só 2 tons. Do 4 para baixo é um tom a menos. Então eu aplico água oxigenada de 30 volumes para clarear 2 tons. Meu resultado vai ser 6.3. Ok? Esse caso aqui é um caso que aconteceu com uma aluna minha e ela me mandou as fotos e falando tudo certinho, perguntando o que é que faria. Olha lá, a cliente dela tem o cabelo colorido de louro médio, cobre intenso, ou seja, o cabelo dela está bem acobreado, ok? Deixa eu já colocar aqui, vamos lá de novo colar a nossa estrelinha aqui também, né, para a gente poder Ctrl V, que é para a gente poder estudar melhor este caso e você entender. Slide atual, vamos lá. Então vamos lá, olha lá, ela tem o cabelo louro, médio, cobre intenso. Lá na nomenclatura das cores a gente falou sobre isso, como é que a gente lê essa numeração. Então eu tenho uma altura de tom louro médio e tenho cobre intenso, porque ele está bem acobreado, ele está 4.4, ou seja, ele tem 2 vezes a quantidade de cobre. A cor desejada que ela quer é um 6.1. O que é que eu faria neste cabelo aqui no caso? Vamos lá, olha só, 6.11, o que eu aplicaria, tá? Mais, que é o louro cinza intenso, em cima de um 7.44, correto? É um louro médio cobre, é um louro médio cobre intenso. O que é que vai acontecer aqui? Bem simples, olha só, gente. Eu tenho 6, que eu vou aplicar em cima desse 7 para escurecer a cor, ok? É a cor base e a cor desejada que eu quero é um 6.1, ok? Então eu vou aplicar esse 6 em cima de 7, ok? O 6 é mais escuro do que o 7, então ele não vai se somar, ele vai baixar, tá? O 1 neutraliza o 4, olha só, neutraliza sim, tá vendo como ele neutraliza o 4? O 1 neutraliza o 4, neutraliza. Aqui esse cabelo aqui eu não preciso usar essa tabela de fundo de clareamento, porque ela já está me apresentando já de cara as cores desejadas que esse cabelo tem. Ela está com 7.44, então se ela está com 7.44, eu não preciso ver essa tabela de cores aqui, porque ela já me apresentou o fundo de clareamento desejado. Então é assim, eu só tenho que neutralizar essas 2 cores aqui, ó, 44, esses 2 reflexos. O que é que neutraliza o 4? O 1. Quantas vezes ele está repetido aqui? 2 vezes. Então quantas vezes eu vou ter que aplicar aqui em cima? 2 vezes, 6.11. O que é que vai acontecer agora? 6.0, não é isso? 6.11. Água oxigenada, olha lá, 4.1 mais 8.1. Eu também poderia fazer isso, ok? Eu também poderia aplicar dessa forma. 8, 9, 10, 11, 12. Olha só aqui, no caso se eu fizesse essa misturinha de coisa aqui, eu teria que adaptar isso para vocês também. 4 mais 8 é igual a 12, dividido por 2 dá igual a 6. 4.1 mais 8, 11, que também daria certo. Água oxigenada de 10 volumes, porque eu quero escurecer e meu resultado seria 6.0. Então eu teria essas 2 fórmulas aqui para poder fazer a cliente. Ou 6.1 ou 4.1 mais 8.11. Nesse caso aqui, eu somo as 2 cores, 4 mais 8 é igual a 12, 8, 9, 10, 11, 12. Dividido por 2 vai dar igual a 6, que é minha base, 4.1 mais 8, 11. Ok? Em cima do 7.44. Isso aqui é bacana também, que às vezes a gente sobra aqueles restos de coloração lá dentro do estoque da gente, e a gente fica sem saber o que é que faça com eles. É só somar, gente. Se você somar as 2 bases e dividir por 2, ele vai dar a cor exata que você quer. Ok? Então dá para você fazer isso também, tá? Com toda vez. E aqui foi o recadinho que ela mandou, olha, por exemplo aqui, ó. Beatriz, meu cabelo em cima do céu. Estou apaixonada, você sempre tão maravilhosa, obrigado por existir, e tal. Imagina, você é brilhante. Olha só como é que tava o cabelo e olha como é que ficou. Da cor exata que a cliente queria. Entendeu? E vai fixar, porque ela fez da forma certinha. Ela neutralizou os tons de acobreado que tinha nesse cabelo, tá? Agora vamos falar um pouco sobre aquela soma que eu fiz, que é a matemática das cores. Alcançar um bom tom de base é um processo importante para a cor aplicada em seguida. Em seguida fica o mais próximo possível da indicada na embalagem. Para conseguir isso, muitos cabeleireiros costumam juntar diferentes cores para alcançar uma única tonalidade. Digamos que alguém queira chegar a um tom louro escuro, ou seja, de numeração 6.0.
conforme a classificação das cores de tons, para isso é possível misturar castanho claro, louro escuro e louro claro, respectivamente na altura de tom, 5 mais 6 mais 8. A soma de numeração dessas três cores dá 19, que seria dividido pela quantidade de cores misturada, que seria dividido por 3, que daria esse 6,33, né? Esse 3 no final não corresponde à cor de nuance, e sim ao resultado de dízima periodical. Ou seja, quando eu quero conseguir uma única cor, que eu misturo três cores, ela não pode ser um número ímpar, ela sempre tem que ser um número par. O resultado tem que ser um número par e eu divido essas três cores pela quantidade de coloração misturada, ou seja, que eu dividi por 3. Só que a soma dela deu 19, então vai dar 19 barra 33, tarará. Esse 33 ele não é reflexo, ele é altura de tom, tá? Nesse caso ele é altura de tom, porque eu só misturei base. Então desse jeito não daria certo. Só daria certo quando ele é um número par. A forma mais utilizada é a soma de duas cores de base para se obter uma cor. Por exemplo, se eu tenho um 8.0 e eu misturo com um 4.0, vou ter igual a 12, que eu vou dividir por 2 vai dar igual a 6. Ou seja, nesse caso a numeração resultante corresponde ao louro escuro, conhecido como 6.0. Entendeu? Para definir o tom de reflexo pode ser usado os intensificadores ou cores fantasias, cinza, dourado, irisado, mate, cobre, dentre outras, de acordo com o tom desejado pela cliente. E lembre-se, para se obter uma cor exata ou próxima da realidade, as misturas devem ser em quantidades iguais. Lembra que a gente falou lá na primeira aula? Quando eu quero fazer uma segunda ou uma terceira cor, a quantidade tem que ser iguais, é a mesma quantidade, ok? Vamos lá, para memorizar. Para se obter uma cor com reflexo, é necessário acrescentar 5% de cor fantasia dentro da coloração base. Ou seja, hoje eu já posso comprar as minhas colorações 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 e o 0.7 que seria o marrom. E se eu acrescentar 5% dessa quantidade dentro da minha base, eu consigo um reflexo, tá? Um exemplo, para se obter a cor simples com reflexo 6.4, eu misturo um tubo de 60 gramas de 6.0, que é a altura de tom louro escuro, mais 5%, ou seja, 3 gramas de 0.4, ou seja, eu tenho 6.4, que seria um louro escuro acobreado. Se eu quiser um 6.43, eu misturo um tubo de 60 gramas de 6.0, que é um louro escuro, mais 5% de 3 gramas, ou seja, 3 gramas de 0.4, mais 2,5% de 0.3. Nesse caso, o reflexo 0,4 é maior que o 0,3. Lembra disso que a gente falou lá na primeira aula? Que o primeiro reflexo sempre é maior do que o segundo? Lembra disso? Então aqui eu tenho um louro escuro cobre dourado, ou seja, ele tem mais cobre do que dourado, ok? Descoloração de pó descolorante e água oxigenada. Os tons alcançados dependem da volumagem, da OX. Coloração presente nos cabelos, saúde dos cabelos, espessura dos fios. Observação, quanto mais tempo o produto fica no cabelo, mais se abrirá a cor, não devendo ultrapassar de 45 minutos. Ah, mas eu fiz uma vez que ele ficou 55. Gente, isso aqui é na teoria. Na prática, você vai olhando o cabelo, vai vendo se ele resistir, você vai deixando mais tempo. O exato, o correto seria 45 minutos. Trata o cabelo e refaz de novo, ok? Cabelos coloridos de 1 a 4 coloridos, não se descolorem. Não existe cabelo colorido de preto ao castanho escuro, castanho médio, que você faça uma descoloração. Você detona o cabelo. Mas minha amiga fez, sorte dela. Ah, mas o cabeleireiro da minha irmã fez, sorte dele. A responsabilidade de quem faz uma descoloração no cabelo preto ao castanho escuro é toda do cliente e do cabeleireiro, tá? Um profissional jamais fará uma descoloração no cabelo preto ou no castanho escuro. É um risco muito grande, ok? Para memorizar cabelos com alisamento e relaxamento progressivo, o uso de teste de mecha será obrigatório. Sempre faz o teste de mecha. Você jamais vai saber como é que esse cabelo vai se reagir a uma descoloração, ok? Pré-pigmentação ou repigmentação.
Essa técnica é usada quando se quer escurecer um cabelo colorido de tons muito claros. Os cabelos loiros perderam seus pigmentos quentes e será necessário devolvê-los de forma gradual. Exemplo, um cabelo descolorido na altura de um tom 10, para escurecer para o 5, terá que receber reflexos vermelhos e laranja. Lembra que a gente falou, quando eu quero escurecer para um preto, eu tenho que devolver os tons de vermelho, amarelo e laranja? Então, nesse caso aqui, eu quero escurecer ele para um 5, então ele já perdeu esses pigmentos, então eu tenho que devolver. Ok? Nesse caso se usa uma das técnicas, que a primeira técnica é a mais antiga. Escolha a cor, aplique um tom mais claro com a nuance acobreada ou avermelhada, pura ou com água morna. Em seguida prepare a cor desejada e aplique com oxidante de 20 volumes com um tempo de pausa de 35 minutos. Essa é uma das técnicas mais antigas. Hoje a mais usada, que é essa segunda técnica, é a mais simples. Escolha a cor e aplique um tonalizante ou uma coloração com oxidante de, no máximo, 10 volumes. E um tom mais claro com a nuance acobreada avermelhada. Deixe em pausa por 20 minutos, enxague e em seguida prepare a cor desejada com oxidante de 20 volumes e o tempo de pausa de 35 minutos. Ou seja, eu vou aplicar um tonalizante nesse cabelo primeiro, com todos os reflexos que a cliente perdeu. Eu tenho um cabelo loiro claríssimo, ele descolorido, e ele perdeu os tons de laranja e amarelo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um tonalizante da cor que a cliente quer. A cliente quer um 5. Então eu vou pegar um 5.34 ou um 5.43 e vou aplicar nesse cabelo. Ah, mas ele não vai ficar uma cor meio que alaranjada, meio que vai, e meio que amarelada? Vai. Então ele vai ficar assim. Mas eu tenho que fazer isso porque eu tenho que devolver esses pigmentos que a cliente perdeu. Se eu não fizer isso, esse cabelo ele vai perder essa cor rápido demais, ele vai desbotar rápido demais. Então o que é que eu faço? Eu aplico esse tonalizante, deixo lá o tempo necessário, tiro, depois eu pego a cor exata que a cliente quer, que é o 5.0, e aplico nesse cabelo. Aí ele vai fixar melhor com todas as cores, todos os reflexos que a cliente perdeu, tá? A mordaçagem é um procedimento feito antes da aplicação da coloração para que ela penetre melhor nos fios. Normalmente esse tipo de técnica é usado para cabelo branco. Quando a cliente tem muito cabelo branco, eu pego água oxigenada de 10 volumes com chumaço de algodão, molho, aplico em toda a parte branca, seco com o secador no jato morno desse cabelo e depois eu aplico a coloração que a cliente quer. Já de cara, essa fixação, essa coloração, ela vai fixar melhor no cabelo branco, porque o cabelo branco ele tem uma fibra mais grossa, a cutícula dele é mais fechada, então ele é mais difícil de penetrar a cor. Então quando eu faço isso, e o cabelo branco é um cabelo completamente sem cor, ele não tem nada. Então quando eu faço isso, eu estou abrindo essa cutícula para que o pigmento penetre mais fundo do fio do cabelo, tá? Carga de tom já é mais indicado, eu gosto de usar essa técnica. Quando a cliente tem cabelos brancos, eu gosto de usar 2 tons de base e uma quantidade de água oxigenada. Eles são mais difíceis de colorir devido à sua cutícula ser, na maioria dos casos, bem fechada. Por isso o ideal é usar a cor base sem reflexo, que são mais absorvidas pelos fios brancos. Os tons ideais são de 1 a 4, por terem uma quantidade maior de pigmentos. Mas se a cliente quiser mais claro, no caso do 5 para cima, devo aplicar com a quantidade a mais de base, para que a quantidade de pigmentos base possa preencher os fios que têm ausência de pigmentação. Exemplo, para aplicar a cor 7.4, eu acrescento a mesma quantidade de 7.0. Nesse caso, eu vou aplicar 7.4 mais 7.0. Nesse caso, não usamos a técnica de fundo de clareamento, já que os fios têm ausência de cor. Eu não uso aquela tabelinha de fundo de clareamento, ok? Então vamos lá. Se eu aplicar um 7.4 mais o 7.0, eu vou somar a quantidade de base. 7 mais 7 dá 14, que dividido por 2 dá igual a 7. Eu já consigo encontrar no mercado essa coloração pronta, que é o 77.7, que é o 77.4, 77.1, ou seja, eu tenho 2 quantidades de base que vai preencher melhor esse fio branco, tá? De 40 a 50% de cabelos grisalhos, eu uso 1/4 de base para 3/4 de coloração com reflexo. De 50 a 70 de fios brancos, a medida é 1/2 de cada, ou seja, meio tubo de cada.
E de 70 a 100% de cabelos brancos, eu uso 3/4 de base, mais 1/4 de coloração com reflexo. Fazendo dessa forma, o cabelo branco ele vai fixar melhor. Vocês já notaram que quando as pessoas pintam o cabelo, uma pessoa que tem o cabelo branco, elas fazem coloração no cabelo, elas reclamam que dizem que o cabelo desbotou muito rápido? É justamente por causa disso, porque não se usa essa técnica, ok? Para memorizar, colorações com escala de reflexo 0.6, que são os cabelos vermelhos em cabelos brancos, tendem a ficar rosados ou alaranjados com o tempo, tá? Então toma muito cuidado quando você for fazer coloração em cabelos brancos, que eles têm que essa coloração tiver o tom de vermelho. Os cabelos eles tendem a ficar rosados ou alaranjados, tá? Shampoo ou limpeza de cor, shampoozada, né? Apesar de não ser uma técnica totalmente segura, consiste em fazer uma leve descoloração para limpar ou atenuar uma cor a fim de aplicar uma nova coloração ou neutralizar o reflexo indesejado. A shampoozada é a mistura do shampoo e o swap cap, também conhecido, né? É a mistura do shampoo mais o pó descolorante mais água oxigenada de 10 ou 20 volumes. Você aplica no lavatório, faz aquela massagem. Quando ela tiver limpado a cor, você retira, que ela apresentou o fundo de clareamento, aí você vai lá e faz a neutralização das cores, ok? Gente, bom, é isso. Essa foi a nossa aula de colorimetria. Eu sei que é um pouco rápido, eu sei que é complicado, mas é assim, é só ver e rever e estudar, porque você vai conseguir, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram dessa aula de colorimetria. Quem quiser mais informação, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram. Quem quiser as outras aulas também, a descrição está aqui, o link está aqui na descrição. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, tá? Muito obrigado a todos, fiquem aí no canal, dê uma olhada, fuçem, tem vários vídeos bacanas e em breve a gente aparece com mais novidade, beleza? Valeu!